porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar, em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Portanto, Janja está sendo alvo de crítica interna por ter atravessado um samba em que não era para ser tocado samba naquela reunião. Não foi chamada para isso. Não foi chamada para isso. Dona Janja, o que você carregou naquele avião? Será que levaram malas e dinheiro para assumir que a prova do crime? Não sei, tem que ser investigado. Foi para um país comunista, encontrar com Putin e com Maduro, vai saber o que ela levou, porque não é normal alguém pegar uma hora avião da FAB e viajar sozinha. Isso aí é realmente alguém que não tem cargo público e não foi acompanhada de nenhuma pessoa do governo, então isso tem que ser apurado também. Fala aí, galera bonita, como é que vocês estão conectados aí do outro lado da tela? Pessoal, um assunto muito interessante que tá rolando aí, esse caso de Janja aí, que se intrometeu numa reunião diplomática, né? Janja ali, entrou no meio da reunião e tal, e falou sobre o TikTok, falou mal do TikTok, vamos dizer assim, né? Que precisa ser regulamentada no Brasil, porque a direita tá tomando conta do TikTok, não sei o quê. E fazer o quê, velho? Se a galera da esquerda não tem argumento, pô. O pessoal da direita tá caindo em cima porque tem argumentação e tal. Uma gafe dessa aí, por exemplo, é um prato cheio pra gente, pô. Janja se intromete, né? Lá na reunião diplomática. O pessoal da direita vão falar sobre isso, pô. Né? A esquerda não tem argumento. E outra gafe que ela cometeu lá foi dizer que Dilma passou por uma ditadura, não sei o que, ficou até chorando lá, sendo que ela está no país que é ditador, meu amigo. Você está na China, já a China age com ditadura, ela não sabe disso. Aí vai chorar lá dizendo que Dilma passou por uma ditadura. Todo mundo no país está passando por uma ditadura lá. Então esse é o caso, pô. E a gente tem que vir aqui para dizer, pô. Tem que vir nas redes sociais para dizer. Então vocês querem regulamentar para a gente não poder falar isso aqui? Então o caso é o seguinte: Lula está virado aí, deu uma entrevista ontem, estava nervoso, com raiva, né? Porque falaram da mulher dele, não sei o quê. Só tinha duas pessoas, dois ministros nessa reunião, e ele quer saber quem dos dois deixou vazar, né, essa parada aí que aconteceu lá. Foi um jantar, tal, não sei o quê. E do lado de Lula só estava Janja e mais dois ministros. Janja não vazou essa história, nem Lula. Então, na cabeça de Lula, um dos dois ministros vazou essa história para a imprensa. E cabeças vão rolar quando ele souber, né? Cabeças vão rolar. E aí eu pensei, porque talvez não, talvez tenha sido vazado do outro lado, né? Do lado chinês, tá ligado? Talvez tenha vazado do lado chinês, que os chineses não gostaram, virou notícia, né? Quando saiu da reunião, a galera, olha, bicho, a esposa ali do presidente do Brasil, não sei o que, falou da gente e tal, e ninguém aqui gostou dessa conversa e tudo, e vazou, né? Porque não, talvez os outros dois ministros não tenham falado nada, beleza? Ficou um pouco longo aqui essa chamada, mas chama a vinheta aí, explicando para você que tá por fora desse assunto aí, como foi que tudo aconteceu. Vai lá. Mais uma vez, Janja virou o centro do constrangimento. Dessa vez, na frente de Xi Jinping, o presidente da China. Durante o encontro da comitiva brasileira, a primeira-dama interrompeu a reunião para reclamar do TikTok. Disse que a plataforma favorece a direita e representa um risco para o Brasil. Sim, você entendeu? Janja está incomodada com o que você anda postando, curtindo e comentando por aqui. Segundo relatos, ninguém entendeu o pedido. A fala dela não estava prevista na agenda, mas foi o suficiente para criar um climão e virar o ponto negativo de toda a viagem. E sabe o que Xi Jinping respondeu? Que o Brasil tem total liberdade para regular ou até banir o TikTok. Ou seja, Janja foi até a China pedir bênção para censura. Ela não quer combater fake news. Ela quer calar quem expõe, quem pergunta e quem viraliza com a verdade. Pessoal, Lula tá doido para demitir quem foi dos dois que entregou Janja, beleza? Mexeu com a mulher do cara, mexeu com coisa errada. Então, quando ele descobrir qual dos dois ministros ali entregou Janja, cabeças vão rolar.
Agora, como eu disse, pode ter sido, esse vazamento pode ter vindo aí do lado chinês. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, ele deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a gente já pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era: o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. O presidente da China não gostou quando o Janja abordou a questão do TikTok, né? Porque o TikTok é deles, né? E aí vem Janja dizendo que não, TikTok está servindo muito para a extrema direita. Veja como é que eles usam, né? Não é a direita, não. É a extrema direita, tá ligado? Então, o TikTok está servindo para a extrema direita meter o pau na gente, vamos dizer assim, no linguagem popular, né? Mas é isso que eu disse. A gente tem argumento. As merdas estão acontecendo no governo, né? Tá? E esse caso do INSS. A maior história de roubo do mundo, do planeta, pô. Como é que isso não vai ser noticiado, né? Como é que o pessoal de direita que trabalha com TikTok, com notícia e tudo, não vai noticiar um negócio desse? Pode, existe, né? E numa reunião que teve antes disso, Janja e Dilma lá, né? Janja contou um pouco da história de Dilma e disse que ela foi presa, foi torturada, né, num período de ditadura no Brasil, não sabendo ela que ela estava realmente dentro de um país ditador, né? Causando constrangimento aí para todo aquele pessoal que sofre essa questão lá. Pois o presidente Lula, cachaceiro e a primeira canja, não satisfeitos com o estrago que já estão causando aqui no nosso país, foram fazer estrago lá fora também. Primeiro passaram pela Rússia, fazendo aquele monte de gafe, e foram direto para a China. E chegando lá na China, a primeira canja pegou o microfone para falar do filme Ainda Estou Aqui, criticando a ditadura. Só que ela esqueceu, ou talvez nem saiba, que a China é um país ditador. E aí ela causou aquele mal-estar. Janja, amiga, quer dizer que o presidente da China não gostou, né? Não gostou porque você tentou lacrar lá na China, querendo regulamentar o TikTok. Tu acha, amiga, que eles vão deixar de ganhar dinheiro porque você quer, né? Porque você tá pedindo que regulamente alguma coisa aqui no Brasil. Você acha mesmo que eles iam te ouvir, amiga? Mas eles deveriam te ouvir, amiga. Deveriam, porque você é Janja. É a esposa do presidente. Um homem que já foi preso e voltou pra presidência com certeza, tem a palavra na China. Amiga, olha só, não queria te falar nada não, tá? Mas tá vergonhosa essa viagem de vocês. Por quê? Gastaram muito, né? Estão gastando muito. E ainda você pediu o poder de fala, amiga. Nesse país ainda, tu sabe que nesse país em si, a mulher não tem essa liberdade, esse poder de fala, assim, não, muito menos sendo você, entendeu? Porque aí, geralmente também, eles tentam descobrir qual é a história que você tem por trás, por ser esposa de um presidente da república. A Rede Globo, pessoal, por incrível que pareça, foi a primeira a noticiar aí, foi um prato cheio para eles, né? Noticiaram bem e tal, dizendo que realmente Janja não é bem vista
dentro da esquerda. Veja só, Janja é a esposa do presidente de esquerda, ela não é bem vista dentro, no meio da esquerda, e muito menos na direita, né? Se não é na esquerda, imagina na direita, né? Muita gente lá não gosta dela, os filhos de Lula não gostam dela, ou seja, alguma coisa aí por debaixo dos panos, né? Que acontece por lá, que a gente não sabe, com certeza aconteceu. Para ninguém gostar dela, alguma coisa aí tem, né? Lula se apaixonou, né? Porque é uma pessoa bem mais jovem do que ela, né? Do que ele, né? Deve ter realmente namorado bem aí com ele, e ele realmente tá apaixonado, tá cego, né? Deixa ela viajar sozinha e tal, não sei o quê. E essa questão aí que ela viajou antes de Lula ainda tá gerando polêmica, né? Precisa realmente ser investigado para ver o porquê, né, que ela viaja antes. E dessa vez ela levou várias malas aí no avião da FAB particular. Viajar sozinha é muito estranho. Precisa ser realmente muito investigada essa questão aí, beleza? Em dado momento, segundo o relato da Andréia e do Valdo, Janja pede a palavra e faz uma crítica ao TikTok, que é uma plataforma chinesa. E no meio dessa crítica ela diz o seguinte, que plataformas, que as Big Techs estão dando muito discurso para a extrema-direita. A extrema-direita se vale dessas plataformas, dessas Big Techs, para propagar os seus discursos extremistas. Só que essa frase de Janja acabou causando, segundo o relato da reportagem da Andréia e do Valdo, constrangimento e, de fato, provocou constrangimento. Pessoal, deixe da sua frescura, que eu sei que você assiste o vídeo e não está se inscrevendo no canal, beleza? Se inscreve aí para dar uma força e eu espero vocês no próximo vídeo, chamando a vinheta comigo em 3, 2, 1. Vai lá!